aquele momento aguardado da temporada, a fase de apresentações. A primeira corrida do ano ainda está distante, né? Ela acontece só no dia 2 de março, com o GP da Tailândia, mas antes disso a gente já tem um calendário repleto de atividades. Primeiro lançamento, depois teste, tem lançamento coletivo, que é uma novidade desse ano. Então o vídeo de hoje é basicamente para colocar todo mundo a par das datas de lançamento e para a gente falar um pouquinho de cada uma das equipes, de como elas vêm para essa campanha de 2025. Eu vou falar mais profundamente de cada uma delas conforme a gente for tendo os lançamentos, porque daí eu vou trazer as motos para vocês verem e tudo mais. Mas hoje vamos dar uma geral aí e botar na ordem a programação dos próximos dias. Os lançamentos vão até o começo de fevereiro, né? A gente tem algumas semanas mais intensas, outras menos, mas tudo vai acontecer antes de 9 de fevereiro. Porque em 9 de fevereiro a MotoGP vai reunir todo mundo em Bangkok, porque eles estão fazendo um evento coletivo que é basicamente assim: botar a MotoGP em contato com os fãs. Quando eles falaram em lançamento coletivo, a gente ficou com aquela impressão de que, meu Deus, eles vão apresentar todas as motos ao mesmo tempo. Quem trabalha com isso, como é meu caso, vai ficar ensandecido porque não vai ter tempo suficiente para fazer tudo conforme deveria. Mas não, não é isso que vai acontecer. As motos vão ser apresentadas pelas equipes uma a uma, e aí depois eles vão ter esse evento coletivo, reunindo todo o pelotão, todo o grid, para aproximar com o fã, oferecer oportunidade de foto, de autógrafo, de tudo mais, num evento diferentão. Mas antes disso, as apresentações começam já nesta semana, porque no dia 14, terça-feira, a Trackhouse exibe as motos com que Raul Fernandes e a Ogura vão competir em 2025. A equipe norte-americana está indo para o segundo ano dela no Mundial de Moto Velocidade. Eles entraram no ano passado, meio que de supetão, substituindo aí a RNF, que foi barrada de participar. E eles vão seguir como equipe satélite da Aprilia, com uma proposta de trabalhar mais próximo da equipe, afinal, desde o começo do ano, os dois pilotos vão ter, né, a moto do ano. E a equipe é a única do quadro Aprilia que mantém um piloto. Raul Fernandes é o único piloto de 2025 que já tem experiência com a RSGP. Significa que ele vai desenvolver a moto? Não, não significa. Essa missão não vai ser dele. Mas é importante você ter alguém que já conheceu outras versões dessa moto da Aprilia para poder dar um pitaco ali de como vão, de como caminham as coisas por ali. Do outro lado da garagem, a Ogura, que é um dos três estreantes da temporada, ele chega respaldado pelo título da Moto 2 e numa decisão inteligente, porque ele poderia ter subido atrelado à Honda, como era a expectativa de todo mundo, já que ele fez uma carreira inteira ligada à Honda, mas ele fez a opção de se desvincular, né, de romper esse laço, sobe com uma moto melhor, com uma moto mais competitiva, para ter chance de fazer um campeonato melhor do que poderia fazer com a LCR. Depois, no dia 16, chega a vez da Aprilia. E a Aprilia vem 100% repaginada porque ela não tem nenhum piloto que era do ano passado. É claro que a maior expectativa está em torno mesmo do Jorge Martin, campeão mundial. É ele sim que vai ter a missão de desenvolver a moto. Ele tem falado abertamente sobre isso, que entende a responsabilidade, que não acha que vai ser o capitão, como Alex Espargaró era, mas que gosta da responsabilidade e que está disposto a fazer isso, que vai se dedicar ao máximo a fazer isso. O Martin já meio que descartou o título em 2025. Ele deixou claro que não enxerga essa como uma possibilidade, mas que talvez para 2026. Pelo que a gente vê do ano passado, a moto da Aprilia não é uma moto ruim, mas ela é uma moto irregular. Então eles precisam aparar algumas arestas ali para deixar ela no mesmo nível da Ducati e aí sim ele poder brigar pelo campeonato. Vai ser uma tarefa um pouquinho dura. Do outro lado da garagem tem o Marco Bezek, que também rompeu laços, né, digamos assim, se separou da VR46 equipe, ele segue sendo um piloto da academia, para ir dar um passo para uma equipe de fábrica. É curioso que os dois não são exatamente amigos, muito pelo contrário. Eles disputaram o título na época da Moto 3 e aí desde então tem umas rusgas ali. O Martin já chegou a declarar antes, né, que não somos exatamente amigos, mas ele deu uma minimizada nesse tom, dizendo que eles não precisam ser amigos, não, que eles só precisam trabalhar juntos e que o que interessa para ele é que o Bezek seja competitivo e que ele consiga apontar direcionamento para a moto, porque se ele ajudar a moto a evoluir, vai ser bom para ele também e vice-versa. Então, veremos como isso vai funcionar. No dia 18, chega a vez da Gresini a apresentar as motos. A Gresini vai ter duas GPs 24, que são as motos do ano passado,
assim como aconteceu, né, já na temporada passada, que ela contou com as GPs 23, mas ela vem só 50% repaginada. O Alex Marques segue na equipe, ele inclusive teve o contrato dele renovado por 2 anos, então ele já está garantido também em 2026, que é uma situação nova para ele, porque os contratos dele vinham sendo feitos de um em um ano, então para ele é positivo ter essa situação, é mais confortável. E vem aí a estreia do Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer foi contratado direto pela Ducati, é muito com base no que ele fez na temporada de 2023, que tinha sido uma excelente temporada dele. 2024 foi um pouquinho mais apagado, acho que estava todo mundo com a expectativa lá em cima, especialmente por causa desse contrato dele com a Ducati, que era um contrato muito bom, um contrato de 2 anos, com a opção de ser renovado por mais dois. Então teve ali uma aposta da Ducati, estava todo mundo esperando que ele fosse campeão da Moto2, acabou que não aconteceu, mas certamente é um dos é o novato que acho que vai estar todo mundo de olho por causa desse laço com a Ducati, mas acho que a briga ali pelo novato do ano entre ele e o Aldeguer vai prometer alguma coisinha interessante. Depois disso, no dia 20, chega a vez da Ducati. E aí que tem curiosidade, né? Porque tá todo mundo querendo ver Marc Marques de vermelho. A gente já viu nos testes, né, pós-temporada de Barcelona, o Marc Marques no layout extintor de incêndio. Ele escolheu o vermelho mais chamativo que ele conseguiu encontrar. Tava lá no espírito Ducati de ser. Mas agora a gente vai ver oficialmente ele e Pecco juntos com esse novo layout de moto, com essa nova roupagem da equipe. E aí a expectativa dentro dessa equipe é ver como que eles vão fazer para recuperar esse número um que foi perdido e quem vai ser o responsável por recuperar esse número um. Muita gente já bota o Mark Marques como campeão da temporada, mas a gente não pode esquecer que do outro lado da garagem tem um bicampeão mundial, o cara que tem uma história bonita com a Ducati, porque ele foi o cara que tirou a Ducati da fila, foi o cara que conseguiu pela primeira vez defender um título com sucesso para a Ducati, que hoje já tem a maioria dos números, né, de vitórias, de pódios pela marca. Então tem ali uma equipe interessante para a gente ver. Certamente é a equipe com mais títulos, né, acumulados ali dentro do box. Vai ser difícil gerir esse clima, esse ambiente, com dois pilotos fortes ali. Mas, como eu já falei outras vezes, acho que a Ducati fez a escolha certa quando optou pelo Marc Marques. E o Pecco certamente também está atento ao cenário que vai se desenvolver a seguir. Depois, a gente vai pro dia 25, né? Fica aí 5 dias sem ter novidades. E aí, no dia 25, vem a VR46, que também tá 50% renovada. Mas ela tá renovada com laços familiares. Por quê? Fábio de Gianantônio Antônio segue na equipe para mais uma temporada. Fábio de Gianantônio Antônio tinha sido resgatado pela VR46 no ano passado, porque ele fechou 2023 sem contrato, depois de ter perdido a vaga na Gresini pro Mark Marques. E aí, quando ele fechou aquela temporada numa performance muito melhor do que aquela que ele jamais tinha mostrado na MotoGP, começou a ter um clamor para que, né? Pô, vocês têm que manter esse cara, tem que manter esse cara na MotoGP. E acabou que a VR46 foi lá e falou: tudo bem, vou manter, vou dar um contrato de 1 ano para ele. E aí ele foi do cara que ninguém queria pro cara que passou a ser disputado no grid. Tinha muita gente interessada em contar com o Gian Antônio, mas ele acabou fazendo a opção por permanecer na VR46, onde ele vai ter uma GP25. É a moto do ano, então ele vai ter a mesma moto do Mark Marques e do Francisco Banhaia. Vai ser um desafio extra para ele, porque ele precisou passar por uma cirurgia no ombro, né? Ele abandonou a temporada passada mais cedo, exatamente para ter tempo de fazer essa cirurgia, se recuperar e começar a campanha desse ano mais forte, mas vem aí nesse cenário. Do outro lado, tem Franco Morbidelli. Franco Morbidelli vai estrear com a VR46, mas ele é basicamente da casa. Né? Ele é uma cria da academia de pilotos da R46, ele é mais ou menos um sócio fundador. Ele é um dos primeiros pilotos que o Rossi abraçou para ajudar a desenvolver e tudo mais. Então ele conhece todo mundo que está ali, ele tem uma proximidade com todo mundo. Ele vai trabalhar com o Matteo Flamini, de chefe de equipe, né? E o Matteo foi telemetrista do Valentino Rossi durante muito tempo, então eles se conhecem, tem ali uma relação já antiga. E acho que isso pode ajudar o Morbidelli. Ele vai seguir com a moto do ano passado. E tem muita gente que se decepcionou com a temporada dele em 2024, mas eu acho que muito do que aconteceu ali foi reflexo da lesão que ele teve no começo do ano, né? Ele sofreu uma concussão feia durante um teste, perdeu toda a pré-temporada, e aí teve que conhecer a moto efetivamente com o campeonato em curso. Isso acabou prejudicando um pouco o desempenho, demorou um pouco para ele engrenar, mas a gente viu que ele foi ganhando, né? Foi crescendo ao longo da temporada. Então, ficando com a moto que ele já guiou,
de repente dá pra crescer mais um pouco, subir de nível e voltar a ser aquele Franco que a gente conheceu nos melhores anos dele em cima da Yamaha. Na sequência, um lançamento duplo, porque KTM e Tech 3 vão apresentar as motos no dia 30. Isso é normal, isso tem acontecido nos últimos anos, já que a KTM gosta de ter essa relação bem umbilical ali com a Tech 3. Eu diria que a grande expectativa para esse combo em 2025 é saber se vai sobreviver, né? Como eu falei outro dia, a KTM enfrenta uma crise bastante séria financeira, tem uma dívida alta para pagar, e aí a saída da MotoGP também tem sido colocada como uma possibilidade. Mas nesse campo a gente não vai ter notícias na apresentação. A gente provavelmente vai ter de novo as garantias de que não, a gente veio para ficar, a gente vai continuar, a gente vai ficar isso e aquilo, mas se isso efetivamente vai acontecer, a gente não sabe. E como essas dívidas vão afetar o programa esportivo, acho que a gente ainda vai precisar caminhar um pouco na temporada para poder entender. No lançamento, eles não vão, obviamente, falar nada de muito ruim. Mas eu acho que nos últimos dias a gente tem tido ali um certo alento para a KTM. Eu diria que o fato, hoje eles estão na liderança, né, do Rally Dakar, e eu diria que isso é um respiro importante para a KTM. Conseguir vencer esse Dakar num momento como esse seria importante, porque um Dakar é uma prova onde eles sempre tiveram muito sucesso, é um desafio tremendo, e você mostrar que mesmo na crise você consegue vencer uma corrida como essa, acho que é um sinal importante, não para quem está assistindo o esporte, não, mas quem pode vir a investir na fábrica e ajudar ela a sair do buraco. Então esse é um ponto importante. Mas no campo da MotoGP, a equipe de fábrica vem meio renovada. Brad Binder segue e Pedro Acosta chega, num movimento absolutamente esperado, né? Todo mundo sabia que o Pedro só ia fazer um ano na equipe satélite e depois ia subir para o time principal. Pedro Acosta foi o mais chamativo dos pilotos da KTM no ano passado e acho que é o cara que carrega a maior parte das expectativas da KTM, porque pelo currículo que ele tem, pela expectativa que se tem de que ele venha a ser um grande piloto, pelo que ele fez, né, no passado dele nas categorias menores, e acho que isso deve continuar. O Brad Binder no ano passado foi bastante apagado, precisa reagir, e a gente vai ter que ver como que ele vai se sentir ali, como é que ele vai se acomodar com a Costa do outro lado dos boxes. Na Tech 3, o cenário é todo novo e a gente está falando de dois pilotos fortes, Enea Bastianini e Maverick Vinales. Dois pilotos que estão vindo de outras fábricas, né, Ducati e Aprilia, respectivamente, e que têm uma capacidade reconhecida. Eu diria que o Vinales a gente pode ter algum pé atrás com ele, porque a gente já se surpreendeu em outros momentos, né, que a gente esperava mais e acabou que as coisas não aconteceram como a gente imaginava. Mas ainda assim a gente está falando de dois pilotos fortes e que sim colocam a Tech 3 num patamar diferente. No ano passado, por exemplo, eles tinham o Pedro, mas do outro lado eles tinham o Augusto Fernandes, que fez uma temporada absolutamente pavorosa. Então ter uma dupla efetivamente forte pode trazer um ano muito melhor para a escuderia do Hervé Poncharal. No dia seguinte, dia 31, também um lançamento duplo. Dessa vez é uma novidade, porque Yamaha e Pramac vão se apresentar juntas. Aliás, elas vão apresentar as equipes da MotoGP e também a equipe da Pramac na Moto2, que vai correr com o Tony Arbolino e o Izan Guevara. É uma novidade, né? A Pramac não tinha na Moto2, está entrando nesse ano, nessa parceria com a Yamaha, porque a Yamaha já fala disso há muito tempo, dessa importância de você manter ali uma perninha na classe do meio para você conseguir capturar esses jovens talentos e não perdê-los para as rivais, né, para a concorrência. Então é uma maneira também de reforçar essa presença da Yamaha por ali. Na equipe oficial, seguem Fábio Quartararo e Alex Rins, e acho que é um acerto. Fábio Quartararo, no ano passado, embora os resultados não sejam tão expressivos assim, ele fez sim uma baita temporada, porque ele estava muito limitado pela moto, mas ele conseguiu é, ter sempre um piloto que conseguia extrair mais dela do que ela tinha para dar. Então, acho que o Fábio Quartararo é o cara que vai carregar a bandeira da Yamaha mais uma vez, e que é quem mais pressiona e quem mais espera um avanço da Yamaha. O Alex Rins também teve contrato renovado, acho justo. O Rins no ano passado não estava bem fisicamente, isso comprometeu o resultado dele na temporada, mas a gente já viu o Rins de Suzuki e LCR mostrar o quão bom piloto ele é. Então acho que com a forma física melhor, ele tem capacidade de fazer mais e ajudar a Yamaha nesse desenvolvimento.
E aí, ter a Pramac é uma peça-chave nessa questão de desenvolver, porque até então a Yamaha estava prejudicada por ter só duas motos no grid. Então agora eles estão dobrando o esforço também com motos do ano, tá? A gente está falando de motos iguais para todo mundo. E aí ter Jack Miller e Miguel Oliveira. O Oliveira no ano passado perdeu muita corrida por lesão e o Jack Miller basicamente não apareceu na KTM. Mas mesmo assim, ter os dois pilotos é importante. O Oliveira é um baita de um piloto, a gente já viu isso outras vezes, e a gente sabe que ele é capaz de fazer. Venceu na KTM, ele ainda é o cara que, né, mais brilhou com a KTM na MotoGP. E o Miller, embora ele tenha uma certa irregularidade na carreira, a gente tá falando de um cara que passou por várias marcas, né? Ele veio de Ducati há pouco tempo, passou pela KTM, guiou pela Honda no começo da carreira. Então são pilotos que têm uma experiência diferente. O Quartararo é o melhor piloto da Yamaha, mas ele só guiou Yamahas na MotoGP. Então, você ter a experiência de pilotos que conhecem as outras motos também podem ajudar nesse sentido. Então, acho que isso torna o ano da Yamaha mais interessante. Na sequência, 1º de fevereiro, chega a vez da Honda. E essa daí também tem um pouco de curiosidade, mas mais no quesito patrocinador. Porque depois de décadas, a Repsol foi embora e aí a gente precisa ver quem vem para assumir essa posição, se é que vai vir alguém. Imagino que sim, mas veremos, né? Porque a fase da Honda não é exatamente boa, não é o melhor momento para atrair patrocinador, mas eles também continuam com a mesma equipe, Joan Mir e Luca Marini. O Mir teve o contrato renovado, o Marini já tinha o contrato para 2025, por ter sido contratado, né, para a temporada 2025, substituindo ali, 2024, substituindo o Mark Marques. Então, não era uma expectativa de que ele saísse. O resultado da Honda no ano passado foi terrível. E aí, mas continuar com os dois pilotos? Não adianta você ficar sacando o piloto se o teu problema tá na moto. Primeiro resolve o problema da moto, depois você pensa em quem que você vai colocar para guiá-la. Hoje a Honda não precisa de piloto que seja efetivamente o mais competitivo, o mais faminto. A Honda precisa de pilotos que possam ajudá-la a se desenvolver. E é por isso que eles estão lá. Mas o clima não é legal, né? Porque o clima é de muito desânimo. O clima é. O Zarco, né, disse outro dia que o projeto é igual ou pior do que o do ano passado. Então, ó, tá? Joinha. Para fechar a conta, no dia 8 vem a LCR, que vai apresentar as motos do Johan Zarco e do Sonkia Chantra. A LCR normalmente faz duas apresentações separadas, porque ela tem patrocinadores diferentes para cada uma das motos. Mas não costuma ser uma apresentação ao vivo e tudo mais, né? Eles divulgam um vídeo ali e pronto, tá lançado. Mostram as pinturas diferentes e tá tudo bem. De novo, Zarco deve ser o cara mais forte da LCR e vai tentar continuar sendo o cara mais forte da Honda. E o Chantra é o Chantra. Eu não diria que o Chantra estava preparado para subir para a MotoGP. O Chantra não tinha efetivamente dominado a Moto2, ele não era um cara constante na Moto2, ele não era um cara que estava sempre brigando por pódios e vitórias, mas ele é um cara que contou, né, com o peso do passaporte dele para preencher uma vaga que é destinada a um piloto asiático. Era uma vaga que estava originalmente direcionada ao Ogura. Quando o Ogura fechou com a Trackhouse, eles precisavam de um asiático. Ficou pro Chantra, que era o melhor do resto. Entre todos os pilotos asiáticos que você tinha ali para escolher, você não tinha alguém que tivesse. Ele podia não estar no topo da classe, mas ele também não estava tão atrás quanto os outros. Então era o piloto que tinha para preencher essa posição. Vamos ver o que eles vão trazer por aí. Eu tô curiosa para ver as motos. Eu tô curiosa para ver a Honda, especificamente por conta da questão, né, do patrocinador, para ver o que esse layout vai mudar. O layout do ano passado eu não gostava, não, achava ele meio esquisito. Mas a gente passou muito tempo com um layout basicamente igual, então tô bem curiosa para saber como eles vão ficar. E acho que tem a questão da gente saber qual vai ser o número do Jorge Martin, né? Ele tem a opção de escolher usar o 1, manter o 89. Ele ainda não contou o que ele vai fazer, e acho que na apresentação a gente vai poder ter uma ideia, ou pelo menos já uma decisão do que ele vai fazer. Eu já falei várias outras vezes. O Martin merece estampar o 1 em cada milímetro do capacete, do macacão, da luva. Mas a moto da Aprilia, pra mim, não combina muito com esse número, não. Mas, direito adquirido é direito adquirido, o número é dele, e se ele quiser usar, tá total liberado. Veremos. Me conta aí, qual é a equipe que vocês estão mais esperando para ver? E qual que vocês acham que vai trazer o melhor layout? E qual vai trazer o layout mais sem gracinha? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!